Olha só, a gente já viu tudo sobre relações numéricas, aquelas grandezas, mol, massa molar, número de átomos ou moléculas e volume molar. E a gente já deu todos os fundamentos para você ter base suficiente para fazer qualquer exercício nos níveis apresentados, tá? De estequiometria. Então, quer dizer, quando a gente coloca um exercício aqui, e é assim que a gente vai agir para todos os exercícios, a gente vai dar a resolução passo a passo, discutindo cada etapa do nosso raciocínio. Então, por exemplo, ó, enunciado, a formação da amônia ocorre segundo a reação uma molécula, 1 mol de N2, mais 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. Por que eu estou falando mol? Porque a gente já tem noção daquela nossa relação. O mol corresponde à massa molar. A massa molar contém uma quantidade, tá? Que nada mais é do que a constante de Avogadro, tanto de moléculas quanto de átomo, corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. E se for um gás, esse gás, tá? Essa quantidade de moléculas desse gás ocupa um volume na CNTP de 22,4 litros em 99,99% dos casos, que a pressão é medida em atmosferas. Já se a pressão vier medida em bar, perfeito? Eu já sei que o volume ocupado na CNTP é de 22,71 litros. Se o problema não fala nada, 22,4 litros. Só que se falar em medição por bar da pressão, que você vai colocar 22,71 litros. Muito bem. Enunciado, então, está aqui, ó, está aqui minha reação, e aí continua. Sabendo que 2,8 gramas de nitrogênio gasoso, esse carinha aqui, reagem com a quantidade adequada de hidrogênio gasoso, esse carinha aqui, para formar amônia, calcule a massa de gás hidrogênio consumida nesta reação. Lembrando, eu tenho a seta, lado esquerdo, reagente, são consumidos. Lado direito, produto é formado. Então, falou em consumo, reagente, esse e esse. Falou em formação, produto. Então, veja bem, dentro desse enunciado, tá? O primeiro passo, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, sempre que vier um problema mostrando uma equação química, é confirmar se a equação química está ou não balanceada. Para isso, eu tenho que comparar a quantidade de átomos nos dois lados da equação, reagentes e produtos. Então, nota, vou começar pelo nitrogênio. Eu tenho 2 átomos por molécula no meu reagente. Eu tenho, lembra que esse 2 aqui está multiplicando tanto o nitrogênio quanto o hidrogênio. Então, quando eu tenho 2 de NH3, eu tenho 2 átomos de nitrogênio e eu tenho 6 de hidrogênio. Mesma coisa aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Então, lembrando, voltando aqui, 2 átomos de nitrogênio no reagente. 2 átomos de nitrogênio no produto. Está aqui, ó. Então, já sei que nitrogênio está equilibrado. Agora, eu vou por eu vou para o hidrogênio gasoso. Eu tenho ao todo 6 átomos. Cada molécula tem 2, eu tenho 3 moléculas. Então, eu tenho 6, isso para balancear, tá? Quando a gente for fazer qualquer cálculo, esquece que é uma molécula, 3 moléculas, 2 moléculas. Não, é 1 mol, 3 mols e 2 mols. Então, aqui eu tenho 6 átomos no reagente e eu tenho, ó, 2 vezes 3, 6 átomos no produto. Está aqui. Então, como eu tenho o mesmo número de átomos, tanto no produto, no reagente, quanto no produto, essa equação está balanceada, está equilibrada. Segundo passo, eu coloquei para vocês aqui o raciocínio para poder calcular, ó, X, que é o que o cara pede. Calcule a massa do gás de hidrogênio. Então, coloco, repare que o enunciado dá a massa de N2, está vendo aqui, ó? A massa de nitrogênio gasoso que reage. E pede a massa de H2, de hidrogênio gasoso. Calcule a massa de gás de hidrogênio. Então, da minha equação, o que interessa é esse cara, nitrogênio gasoso, e esse cara,
hidrogênio gasoso. Repara que a amônia, ela não entra, não é dado massa nem é pedido. Então, nota, ó, na minha equação, no final, repara que eu botei duas bolinhas cor-de-rosa, quer dizer que não entra no cálculo, tá? Eu só estou colocando no cálculo a massa total, tanto de nitrogênio quanto de hidrogênio gasoso. Então, deixei para vocês, primeiro, tá? Lembre-se do cabeçalho, aquele papo lá de relações numéricas. Como ele te dá a massa de nitrogênio e pede a massa de hidrogênio gasoso, eu tenho massa molar, está para a massa molar. Só que não é a massa molar só, é o total, tá? Na equação, é o total, é a massa multiplicada pela quantidade de mol. É a massa de hidrogênio multiplicada pela quantidade de mol. Aqui eu botei massa molar para você ver que a primeira linha de qualquer regra de 3 de estequiometria diz respeito, tá, ao meu cabeçalho. Ou ao mol, ou à massa molar, ou número de átomos e moléculas, ou volume molar. Tá? Agora, embaixo, eu vou ter a massa de nitrogênio dada, que é essa aqui, e o X, que corresponde à massa de hidrogênio que reagiu com 2,8 gramas de nitrogênio gasoso, ou a massa dada. Então, nota, isso aqui é fundamental, vem do meu cabeçalho. Então, para a gente saber a massa molar de cada gás desse, tanto de nitrogênio quanto de hidrogênio, vou para o terceiro passo. Cálculo das massas molares. Repara que aqui é para 1 mol de cada uma. É a massa molar. Grama por mol, grama por 1 mol. Então, eu tenho nitrogênio gasoso. Primeiro, a molécula de nitrogênio gasoso é formada por 2 átomos. Vou eu na tabela periódica e vou ver que a massa atômica do nitrogênio é igual a 14U. Como eu estou falando aqui em mol, eu boto 14 gramas, que é a massa molar do átomo de nitrogênio. Como eu tenho 2 átomos por molécula, ó, cada átomo 14 gramas. Como eu tenho 2 átomos, 2 vezes 14, vai dar 28. Então, 28 gramas por mol. Cada 1 mol, ó, 1 mol, tem 28 gramas. Se eu tiver 2 mols, 56. 3 mols, 84, e é uma proporção. Deu para entender, né? O H2, a massa molar dele, também o gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio. Vou na tabela periódica, vou ver que a massa atômica do hidrogênio é 1U. Como é mol, 1 grama. É só substituir, né? O U pelo gramas. Como eu tenho 2 átomos por molécula, 2 vezes 1 grama. Então, por cada mol, eu tenho 2 gramas de hidrogênio gasoso. Muito bem. Eu não posso pensar em cálculo estequiométrico sem a equação balanceada. E para que serve isso? Para eu calcular a massa total de nitrogênio e hidrogênio que foram consumidas. Isso no meu cabeçalho. Não adianta a massa molar. E como é que eu vou calcular a massa total? Ó, mantendo a proporção dada, tá vendo? Ó, 1, 3 e 2. Lembrando que isso aqui não entrou no meu cálculo. Eu tenho para o nitrogênio gasoso 1 mol só. E se só tem 1 mol, eu vou pegar esse mol e multiplicar pela massa molar. Total de massa, da massa do nitrogênio gasoso, 28 gramas. Está aqui, porque é 1 mol. Já para o hidrogênio gasoso, a equação balanceada me dá 3 mols. Então, para calcular a massa total que foi consumida, que reagiu, eu vou pegar 3 mols e multiplicar pela massa molar, que é igual a quanto? 2 gramas. Então, 3 vezes 2, total da massa de hidrogênio, 6. Está aqui, ó. Então, aqui, massa molar, não é bem a massa molar. É a massa molar vezes a quantidade de mol que você tem, ó. Perfeito? Então, total, 28 de nitrogênio, 6 de hidrogênio. Isso é meu. Agora sim, tá vendo aqui a massa dada? 28 gramas. Tá aqui ela. Ele não pede, calcule a massa de gás de hidrogênio, X. Então, aqui eu tenho gás de hidrogênio e aqui eu tenho gás de nitrogênio. Bem, começando por X,
vou multiplicar em cruz, tá? X vezes 28, tá aqui, é igual a 2,8 vezes 6, está aqui. O 28 está multiplicando, vem para cá dividindo. Ó. 2,8 vezes 6 sobre 28. Repara que aqui, ó, eu posso dividir pelo menor, que é 2,8. 2,8 dividido por 2,8 vai dar 1. 28 dividido por 2,8 vai dar 10. 1 aqui eu nem precisei colocar, ficou 1 vezes 6, 6. E o 10 embaixo. 6 dividido por 10, basta andar uma casa para a esquerda. 0,6 gramas de gás hidrogênio. Então, veja bem, como é que a gente lê isso? Quando eu uso 28 gramas de nitrogênio gasoso, eu vou precisar de 6 gramas de gás hidrogênio para que haja reação e produza 2 mols de NH3. Agora, se ao invés de 28 gramas, eu uso 2,8 gramas, tá? Quanto eu vou precisar de gás hidrogênio? 0,6. Então, nota que você perdeu um tempo, quando eu falo perder tempo no bom sentido, né? Mas perdeu. Porque se você olhar para cá, esses dois números são múltiplos. Se eu sair daqui para cá, eu dividi o primeiro número por quanto? Não foi por 10? Então, obrigatoriamente, esse número aqui vai ser dividido por 10. Se daqui para cá dividiu por 10, obrigatoriamente daqui para cá dividiu por 10. 6 dividido por 10, ó, 0,6. E por que eu estou mostrando dessa maneira de proporção? Porque a prova do Enem, você tem 90 questões para você resolver em, no máximo, 4 horas, 4 horas e meia. Daria uma média para você ler o enunciado, interpretar a questão, tentar começar o seu raciocínio, chegar na sua resposta, fazer conta, chegar na sua resposta, marcar na prova e depois marcar no cartão. Você vai ter 4 minutos por questão. Então você não pode perder tempo. Então, antes de você fazer qualquer regra de 3, vê se você tem valores múltiplos na mesma linha, tá? Se de um lado multiplicar por 10, o outro também vai ficar multiplicado por 10. Se de um lado dividir por 2, o outro vai ser dividido por 2. Se de um lado dividir por 100, o outro vai ser dividido por 100. É muito mais rápido o raciocínio. Claro que aqui a gente fez da maneira que você deve entender. Porém, se daqui para cá dividiu por 10, daqui para cá divide por 10, muito mais rápido. Entenderam? Então, nossa aula ela é diferenciada por isso. Além da gente discutir, a gente dar macete, a gente se preocupar com todas os pormenores de uma prova, de uma questão, de um enunciado, a gente discute a questão com vocês. Aquilo que vocês não concordarem, pô, mete bronca, já falei. Quer se aprofundar em internet? É com vocês. Então, nota como fica fácil quando a gente tem base, através de todos os fundamentos que a gente estudou. Tranquilo? Na próxima página a gente faz outro exercício. Valeu, gente boa!